Tá. Vamos falar um pouquinho de laço. Vocês já viram o conceito de laço? Já, todo mundo aqui fez FUP e já viu laço, não foi? Ctrl S. Ixi, mas vou salvar na parte da disciplina, que senão vai ficar no canto errado. Gits, Cena PK, FUP. Hoje é a semana 3, episódio 2, Mickey Laço. Mickey Laço. Tá. Então esse aqui é o laço.c. Tá. Então a gente tem em programação 3 tipos de laço que são comuns. O primeiro é o for, o segundo é o while e o próximo, que também é comum, é o do while. Tudo bem? Então, o while faz tudo que o for faz, que faz tudo que o do while faz. Então, os 3 normalmente fazem as mesmas coisas. Bastaria um para você ser feliz. Mas normalmente eles têm ideias diferentes. Quando você já sabe de cara quantas vezes você vai executar o laço, normalmente você usa o for. Então o for é quando você já sabe quantas vezes você vai fazer. Como por exemplo no caso do nosso Mickey, se eu quiser fazer uma animação com as orelhinhas dele subindo e descendo, eu posso dizer que eu vou, por exemplo, começar de 0, não é assim o grau 0 aqui? 0 até 90 graus, indo de 10 em 10. Eu já sei quantas vezes eu vou fazer o laço? Já. Eu vou fazer de 0 até 90, indo de 10 em 10. Vou fazer 9 vezes. Ok? Você já sabe. O while é diferente. O while você não sabe a priori quantas vezes aquilo vai acontecer. Você, por exemplo, poderia dizer, olha, vai incrementando aí as orelhas do Mickey até dar uma volta completa, mas o incremento vai ser aleatório. Então, sobe 1 grau, sobe 3, sobe 10, sobe 1, sobe 3. Então, como você não tem o controle certo de quantas vezes aquele negócio vai executar, quando você já não tem bem definido a priori, você bota dentro do while. Porque o teu conceito no while é continue executando até que isso aconteça. No teu for, a própria instrução do for já diz, começa nisso, termina nisso e aumenta de tanto em tanto. Então, o foco do while, do for, é o incremento, o foco dele. O foco do while é o ponto de parada. Ok? E o do while é só um while com um while ao contrário. Tá? Então, vamos supor que a gente quer as nossas orelhinhas do Mickey, o ângulo começa no 0, tá? E eu quero que ela vá até o topo. Então, ela começa no 0 e vai até quando? 90. Então, eu poderia fazer assim, ó. Vou começar primeiro usando o for, tá certo? No for, a gente tem 3 partes. Inicialização, ponto de entrada e incremento. Então, a gente pode dizer, a inicialização vai ser o ângulo iniciar com 0. Inicialização, ponto de entrada. Eu vou entrar no laço enquanto... Vou continuar entrando no for enquanto... Enquanto o ângulo for menor que 0. Menor que 90. Então, enquanto o ângulo não chegar no limite, eu vou continuar entrando. Isso aqui é o ponto de entrada. Então, enquanto o ângulo for menor, por exemplo, menor ou igual, que eu quero também que ele faça o igual a 90. Menor do que 90, ele vai continuar desenhando. Primeira vez que ele entra, é 0. Aí desenha. Aí vai ter alguma mudança no ângulo. Aí, ângulo 20, entra. Ângulo 30, entra. Ângulo 40, entra. Então, isso aqui não é o ponto de saída. É o ponto de entrada para entrar no laço. Só que a gente também precisa de um incremento, que é de quanto em quanto a nossa variável vai mudar. Eu posso dizer que o ângulo vai aumentar de 10 em 10, ou o ângulo vai aumentar de 5 em 5, ou então o ângulo vai aumentar de 1 em 1. Tudo bem? Existem algumas flexibilizações para esse modelo. Não, porque você não está mudando o ângulo. Você não tem uma atribuição.
mais 5 é somar o ângulo mais 5 e jogar o resultado fora. Isso daqui significa que o teu novo ângulo vai ser ângulo mais 5. Você está alterando o ângulo. Tá? Então, o nosso conceito de for é e aí é importante você escutar o S, ó. Inicializações. Ponto de entrada ou valor positivo, e aqui a gente tem incrementos. Normalmente a gente usa só um, mas você é obrigado a fazer só um? Não. Você poderia ter um for que é assim: for int x recebe 0, y recebe 10, enquanto x for menor do que y, eu vou fazer x mais 1 e y. Posso fazer isso? Acho que posso. Menos 1, y menos 1. Como é que isso daqui funciona? Vamos descobrir aqui. printf %d barra n x e y. E aí, o que é que vocês dizem? Isso aqui funciona, sim ou não? Eu acho que sim. Ele vai ver a primeira e vai ver. E se funcionar, ele vai imprimir o quê? Ele vai imprimir 5. Ele só vai imprimir uma? Só vai entrar no for uma vez? Não, vai imprimir 5 vezes. Ó, primeira vez que ele entrar no for, o que é que ele vai imprimir? 4 vezes. 0, 10. Aí ele termina o for, o que é que ele vai executar? X mais 1, y menos 1. X vira 1, y vira 1. Vai imprimir 1 e 9. Termina o for, realiza o incremento. 2 e 8. Termina o for, realiza o incremento. 3 e 7. Termina o for, realiza o incremento. 4 e 6. Ele ainda entra? Entra. Termina o for, realiza o incremento. Termina o for, aí ele entra dessa vez? Não. Vamos ver se isso daqui funciona, né? CD S03 E02 Mickey make laço ponto barra laço. Será que foi? Foi 010 19 28 3. Não entrou 5 e 5 porque o ponto de entrada exige que o x seja menor do que o y. Oi. Totalmente diferente, tem nada a ver com for dentro de outro for. Um for dentro de outro for é quando você, dentro de um laço, você tem outro laço. Por exemplo, uma matriz. Uma matriz você tem um for varrendo as linhas e o outro for varrendo as colunas. É bidimensional. Então, para todas as linhas, faça. Aí, só que numa linha você vai ter o quê? Para todas as colunas, faça. Então, você tem uma questão bidimensional. Tem nada a ver com dois for aqui. É o único for onde acontecem duas coisas. É um for onde acontecem duas coisas. Tá? Só que um for e um while são a mesma coisa. Como é que eu troco este breguesso por um while? Eu tenho uma inicialização, né? No while a inicialização ela vem antes. Então aqui eu teria int x recebe 0 e aqui eu teria int y recebe 10. Aí eu entro no meu while. Qual é o meu ponto de entrada do while? Enquanto x for menor do que y. E aí eu tenho a ação. Qual é a ação? Não, a ação é o printf. E agora eu tenho o incremento. Qual é o incremento? X mais 1 e y menos 1. A mesma coisa, escrita de formas diferentes. Botar o igual sem botar o igual. Botar o igual e imprimir 5 também. Exato. Se eu botasse igual aqui, ele também imprimiria o 5, 5, porque 5 é igual a 5. Ok? Percebem que é a mesma coisa, mas a diferença é conceitual. Por exemplo,
você vai fazer um laço que vai continuar executando enquanto a janela estiver aberta. O ideal é um for ou é um while? Enquanto a janela estiver aberta, continue executando. Um for ou um while? A pergunta é, você já sabe de antemão quantas vezes ou por quanto tempo a janela estará aberta? O tamanho do teu loop? Você não sabe, você depende do usuário clicar para fechar. Então é um while, conceitualmente é um while. Quando você não tem já explícito quantas interações você vai fazer, você cai no while. Por exemplo, você está com um joguinho e aí você quer saber, você quer verificar se as naves saíram da tela, ok? Você quer saber se as naves saíram da tela. É um for ou while? Você quer fazer para todas as naves, se a nave saiu da tela, destrua a nave. É um for ou um while? Você sabe quantas naves existem? Não? O jogo não é seu? O jogo é seu, você sabe quantas naves existem. Para todas essas naves, você sabe, tem 5 naves, 10 naves, aí é um for. 15 naves, aí é um for, é conceitual. Quando a gente varre um vetor, como a gente já sabe o tamanho do vetor, a gente usa o for. Mesma coisa. O for e o while são a mesma coisa, só que a diferença é onde as coisas estão. No for, está tudo junto. No while, eles estão separados, em momentos separados. Então, isso daqui, a gente tem os incrementos. Aqui a gente tem o ponto de entrada. Desculpa. O ponto de entrada. O que é, mano? Olhar depois, não apagar. Por que vocês não disseram, mas disseram? Por que vocês disseram que estava sujo? Eu não estou vendo nada. Ó, isso daqui é a inicialização. Esses dois pedaços de código fazem a mesma coisa? Esse 18, 19 e esse 21 a 31? O que é que vocês acham? Fazem a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa? Eles fazem exatamente a mesma coisa. Mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Quando é gerado o código objeto, vai ser o mesmo código objeto, é a mesma coisa, o compilador vai otimizar. Qual é a diferença? A diferença é conceitual, é para o ser humano que está lendo aquilo dali. Qual dos dois vocês acham que fica melhor? Nessa situação aqui, é o for, porque você já sabe qual é o teu incremento, você já sabe qual é o teu ponto de parada, você já sabe qual é a inicialização. Não, mas o tamanho é detalhe. É uma questão conceitual. Eu já sei quantas vezes ele vai executar, porque eu já sei os incrementos. Não faz diferença não. Para a máquina não faz a menor diferença. Ok? Tudo bem? Quais são as desvantagens? No while, você pode esquecer os incrementos. Isso quando você está programando, né? É fácil esquecer os incrementos. Aí vai ficar o que aqui? O que é que vai acontecer aqui? Ele não vai nem rodar. Vai rodar, mas o que é que vai acontecer? Vai parar. Vai parar nunca, porque ele não tem incremento. Aí ele vai ficar aqui no loop infinito. Não, vai ficar imprimindo. Vai ficar imprimindo o quê? 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, porque não tem incremento. Não tem incremento, então ele não para. Ok? Então vamos para o Mickey. Vamos para o Mickey. Vamos pô, Mickey. Cadê tu, Mickey? Bora lá. O que é que eu quero fazer? As orelhinhas mexendo, ó. Quero fazer as orelhinhas mexendo. Então, qual é o meu ângulo inicial? 0. Ok? E o meu ângulo vai variar de quanto em quanto? 10 em 10. Então, o que é que eu vou ter que colocar dentro do laço? Você vai inicializar aí com um ângulo, aí você vai dizer que enquanto o ângulo dele for menor que 90, ele vai aumentar de 10 em 10. Então ele vai pintar uma orelha aqui e depois ele vai fazer o que quando o ângulo for 10? Vai subir um pouquinho. Aí vai pintar outra orelha em cima e depois? Pintar outra orelha e depois?
e depois outro. Então ele vai ficar com várias orelhas, certo? Por que não? Não, se fosse o vídeo, aí ele ia fazer assim, mas como é foto, ele vai pintar. Não, a gente vai gerar várias fotos. Aí depois ele fazer tipo um vídeo. É. Então vai gerar várias imagens pintando. É, vai fazer um GIF, a gente vai fazer como se fosse um GIFzinho. Mas vamos lá, eu quero que vocês entendam. Se eu fizer isso só uma vez, ele vai imprimir uma orelha, correto? Se eu botar isso aqui dentro de um for, vou colocar isso dentro do for. Vamos lá, faz o for aqui comigo. For. Esse aqui já é o ângulo? É. Qual é o ponto de parada? O ângulo da orelha foi o quê? Menor ou igual a 90. E qual é o meu incremento? Ângulo orelha mais 10. E o que é que vai estar dentro da execução? Isso aqui tudo. Beleza? Se eu rodar isso daqui, o que é que vocês imaginam que vão ver? Várias orelhas. Porque ele saiu printando várias orelhas. Tudo bem? Ó, ele pintou a cara quantas vezes? Uma vez. Ele pintou a cara uma vez, mas ele vai imprimir, no caso aqui, 9 pares de orelha. Bora ver? Eu tô na pasta errada. Tô em duas pastas diferentes. Deixa eu copiar esse código para a pasta de hoje, que vai ficar melhor. Code Mickey.c. Isso daqui vai ficar dentro da aula de hoje, da pasta da aula de hoje. E eu também preciso da biblioteca. Vou lá copiar Dropbox, Gits. Então, ó, o que é que tem na pasta de hoje? Daqui é a pasta da aula de hoje. Então tem o laço, que era o outro código que a gente estava fazendo, tá vendo? Tem o Mickey.c e tem a biblioteca, porque sem ela eu não consigo fazer o código. E a biblioteca é exatamente isso. Então vou apagar esse daqui, apagar esse daqui e vamos rodar o Mickey. Mickey. É porque ele depois eu mostro. Bora lá. Pra não misturar as coisas, né? Bora lá, Mickey. Ah, tá. Tá. Aqui. Tá, é porque ele está procurando o arquivo aula. Ah, eu não executei não, executei? Executei. Ah, ele está aqui, aula.png. É aula.png. Aí tá aqui, ó. É a Padmé, macho. A Padmé, ó. Falta só as orelhinhas aqui. A Padmé. Tá vendo aqui as 10 orelhinhas? E se eu quisesse que ficasse uma orelha de cada vez, o que é que eu teria que redesenhar? Gerar, cada vez que você gerar, se for, gerar uma imagem diferente. Tudo bem, mas assim, eu teria que pintar tudo de novo, confere? Teria que apagar tudo de novo, fazer a carinha do Mickey de novo e fazer as orelhas numa nova posição. Porque se eu não apagar e desenhar tudo de novo, como é que eu vou poder ver a outra orelha? Cada interação vai apagar. A cada interação eu tenho que desenhar a cara de novo, pintar, desenhar a cara e desenhar a orelha. Aí na próxima interação eu faço o quê? Apago, pinto, desenho a cara e a orelha. É, porque do jeito que daqui eu estou desenhando por cima. Como se fosse eu tenho uma única tela que eu não estou apagando e eu estou só desenhando os círculos. E aí ele acaba sempre desenhando por cima. Sim. Se a gente não quisesse desenhar por cima, mas só ver, vou apagar isso aqui. Só ver uma por uma, a gente podia fazer o seguinte, ó. Dentro do nosso for, a gente manda ele salvar, ok? Só que se eu só mandar salvar, o for não para, ele fica rodando direto, concorda? E eu posso dar aqui um get char, ok? Ó. Desenhei a orelha, é pegar um caractere do teclado.
Desenhei a orelha e aí eu travei esperando que a pessoa digitasse alguma coisa no terminal. Tá vendo? Tô dentro do laço. O que foi que eu fiz no laço? Desenhei a orelha. Beleza? E aí depois, ao invés de deixar ele passar direto, porque se eu não colocar isso daqui, ele vai desenhar e salvar 10 vezes. Bora lá. Salvei. Ponto barra Mickey. Desenho salvou, desenho salvou. Cadê? Não é tu não. É aula, né? Não vi nada. Mas se eu fizer exatamente isso, ó, cada vez que eu desenhar, eu travar o terminal, get char. Desenhei, travei o terminal. Desenhei, travei o terminal. Desenhei, travei o terminal. Vou pedir para ele abrir aqui do lado que fica melhor de ver. Mas eu estou na pasta errada. Oh, deixa eu abrir a pasta certa. Dropbox. Git. CNPK. Aula de hoje. Sai, mano. Cadê? Abre to the site. Bora lá? Então vamos compilar. Make Mickey. E vamos executar. Por que está travado? Porque eu dei um get char. E o get char aceita o enter. E agora, por que está travado? Esperando o enter. Como é que eu resolvo isso de ele sobrescrever? Apaga tudo e desenha tudo de novo. Bora. Então a gente vai ter que mudar o que é que está dentro do nosso for, né? O que é que vai ficar no nosso for agora? Porque antes estava só a orelha. Então vamos puxar tudo para dentro do for. O que é que vai entrar dentro do for? A partir de que linha? A partir do raio da linha. A partir de tudo. Porque não é bem aqui que eu limpo a tela? Então, puxei e joguei tudo para dentro do for. Não faz diferença não, isso aqui pode ir para fora. O que é que agora o meu for está fazendo? Bora lá. Meu for muda a cor para branco, limpa a tela. Muda a cor para preto. Isso aqui eu posso deixar do lado de fora. É persistente, né? Muda a cor para preto e escreve meu nome, é Mickey. Depois desenha o quê? A cara. Depois desenha as orelhas. E depois salva. Quando salva eu posso ver. E depois trava o terminal. Ou seja, a cada laço eu vou pintar e salvar. Pintar e salvar. Pintar e salvar. Bora ver? Porque antes eu não, dentro do laço eu não pintava tudo de novo. Agora eu estou pintando tudo de novo. Faz sentido. Agora se você não teria como fazer para criar, tipo assim, cada vez que você dá enter, salvar uma foto diferente? Sim. Aí daí fazer o quê? Bota aí pra voltar. Ao invés do X-Save, será que é? Deixa eu... Log. Ao invés do save é o log, porque ele sempre salva um arquivo diferente.
Tá. Tem que ver porque que não está funcionando. Faz um semestre que eu não mexo. Desde o semestre passado. Que horas são? 1h17? Ok. Então, ó. Se vocês têm computador, quando vocês tiverem internet, vocês baixem a biblioteca. O único arquivo que vocês precisam é esse daqui, ó. Quando vocês abrirem o repositório, você vai ter esse catatal de arquivos, tá vendo aqui? Se vocês puderem esperar até amanhã, hoje eu faço uma revisão nele, ver se não tem nada de errado, tá? E aí amanhã vocês baixam. Então aqui nós temos as figuras geradas e nós temos a biblioteca. A biblioteca é apenas e somente esse arquivo aqui, xpaint.h, é o único arquivinho que vocês precisam. Oi. Esse arquivo tem que estar em que parte do mesmo programa? Tá. Ele tem que estar na mesma pasta do programa. Se você quiser colocá-lo na pasta do sistema, para não ter que ficar copiando a cada pasta do programa, você coloca ele no /usr/lib. /usr/lib. Você pode jogar ele aqui. Você usa... Só o include normal com patinhas. Ok? Então, acho que já foi, né, por hoje. Vocês querem fazer mais alguma coisa? A gente não botou os olhos do Mickey, né? Ficou faltando só os olhinhos do Mickey. Amanhã a gente faz os olhinhos do Mickey, né? Acho que por hoje já deu. Vai fazer agora. Se eu conseguir. Ah, essa daqui foi a que eu fiz no semestre passado. Eu fiz um carrinho no semestre passado. Daqui foi uma escadinha. Eu queria saber onde foi que eu baixei os de todo mundo. Os desenhos dos meninos do semestre passado. Não vou lembrar não agora. É, pessoal, não tem chamada hoje. Tem. Ver se eu acho aqui na marca.